E mais da metade dos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo são a favor da cassação do mandato de Arthur Duval. A quantidade é suficiente para a perda de mandato de um deputado caso haja antes um parecer favorável da Comissão de Ética. Ontem, em carta aos parlamentares, Mamãe Falei se defendeu dizendo que a punição era justa, mas afirmou que a cassação é excessiva. Na Alesp, lideranças veem a situação de Arthur Duval como irreversível e entendem que há consenso formado para que a punição seja exemplar. O presidente da representação central ucraniano-brasileira, Vitório Sorochuk, também defendeu a cassação do mandato do deputado, apesar da ajuda prometida pelo MBL. A entidade recebeu um telefonema informando que o movimento faria a doação dos R$211 mil arrecadados, mas não confirmou que o valor foi repassado pelo grupo. Começo com você, Ana. Que acompanhar aí, pedir alguma investigação em relação a isso, né? Há várias denúncias sobre os documentos ou não apresentação dos documentos. A própria deputada Janaína Pascoal pediu essa prestação de conta, foi agredida, ofendida no Twitter pelo líder do MBL, o Renan Santos. Nós lemos aqui o tweet dele, onde quando ele chamou a deputada Janaína Pascoal de porca, né, de um ser ridículo. Então, eu acho que o grupo tem que, independentemente dessa cassação ou não, isso aí eu vou deixar para as comissões de ética e para a própria Alesp, tudo que seja feito, espero apenas que tudo seja feito dentro da lei. Acho que existe um caminho aí a seguir, que é de investigar essas contas. Até agora, as contas não foram apresentadas, principalmente para aquelas pessoas que doaram, né, R$200 mil, as datas, há denúncias de que as datas dos recibos não batem, há denúncias de que eles sequer chegaram perto de onde a guerra acontecia, de onde a grande massa de refugiados estava. Eu acho que é preciso abrir aí uma CPI do MBL, não sei, porque prestação de conta, já que é um grupo que recebeu doações aí poupudas de várias pessoas, é preciso prestar contas, até porque muitos ali agora também estão falando que outro membro do MBL talvez tome o lugar do deputado Mamãe Falei, que estava aí pensando em se candidatar ao governo de São Paulo. Agora falam que outro rapaz do MBL, desse grupo aí, não sei nem se é grupo político, se eu posso falar que é grupo político, eu nem sei se política é isso aí que eles fazem quando sentam aí à mesa, né, com Rodrigo Maia, com Jorge Dória, aí sim é política, ou seja, é uma turma com uma idade nova, mas que está fazendo política velha, é isso? Eu acho que tem muita coisa aí que precisa de resposta e precisa ser investigado. Cris. Olha, o deputado Arthur Duval primeiro pediu a desfiliação do Podemos, porque viu que seria desligado mesmo do partido, saiu do MBL porque disse que estava constrangendo os colegas, pediu desculpas aos colegas da Alesp, e aí ele veio com o chororô, né? Disse que pediu que considerassem a ausência de dolo, porque não são palavras dele, mas estou traduzindo aqui, porque não pegou ninguém, né? Num verbo que ele usaria com certeza, então ausência de dolo, e disse que não houve danos a terceiros, e é aqui que eu discordo dele. Ele não só causou danos a terceiros, como causou danos a terceiros do mundo inteiro. Essa fala repercutiu no exterior, fez mal para a imagem do Brasil, isso destrói a imagem do Brasil, tanto quanto as mentiras que a esquerda espalha lá fora em relação à Amazônia e ao que acontece aqui no Brasil. Isso denigre a nossa imagem, vão ficar pensando que todos os homens brasileiros têm esse pensamento mesquinho, isso denigre a imagem de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então eu acho que os deputados ali, os colegas, têm que aceitar o pedido de desculpas, mas têm sim que julgar se houve falta de decoro, e para mim é muito claro isso, o que daria sim um direito à cassação de mandato, né? Que representante é esse do povo que sai no exterior carregando a imagem do Brasil e falando isso, e numa situação de guerra, né? Vamos sempre lembrar, não era uma situação comum. Se ele estivesse passeando pela Europa
tivesse mandado aquele áudio, já teria sido terrível. Agora, numa situação de guerra, naquelas condições ali, realmente não vamos nem avançar no comentário em relação ao que ele disse. É óbvio que ele sabe que ele feriu de morte, acho eu, a candidatura de Sérgio Moro, que já estava patinando, porque Sérgio Moro já tinha dado muitas declarações dizendo que o apoio do MBL era mais importante que qualquer aliança com outro partido político. Então, veja como ele se livrar agora do MBL e dessa mancha que fica sobre a pré-candidatura dele, depois que ele deu tanto valor para o apoio do MBL. E aí, em relação ao Conselho de Ética, né, não tem muito o que esperar. A presidente do Conselho de Ética já disse que vai seguir os prazos regimentares, que é até 60 dias julgar, mas que, deixando bem claro que vai cumprir tudo ali, mas sempre julgando com a máxima pressa, porque o assunto exige isso. E a população também acha isso e está pressionando muito bem, aliás, fazendo o seu papel de pressionar os deputados de São Paulo. Queremos ouvi-lo também, José Maria Trindade. Temos 2 minutos, Ô, Vitor, o que o deputado fez foi muito grave. E fico impressionado que ele já tenha entrado no clima ali de favorecimento interno, né, e de acobertamento da própria Assembleia. Não foi isso que ele prometeu durante aquela campanha polêmica em que ele vivia de agredir pessoas e provocar pessoas. Ao pedir desculpas e dizer que realmente merecia ser punido, ele tem que admitir que está assumindo também as consequências desta fala. Na verdade, eu acho que foi uma revelação de caráter. Aquilo ali é uma revelação de caráter mais do que apenas um fato isolado. Além disso, ele entrou em muitas brigas e não é um deputado bem-vindo na Assembleia. Brigou com antigos colegas, como a própria Janaína, que transferiu votos para ele. É o que fala o Fiuza nessa história de direita e esquerda, está aí. É um direita, mas não é digno, não é uma pessoa que tenha um caráter que possa ser chamado de uma pessoa reta, né? Isso que ele fez não é simples e ele será cassado, sim. Não em 3 dias, como ele mentiu, falou que seria cassado em 3 dias, não há essa possibilidade. O que ele fez ataca a imagem da Assembleia e ataca a imagem de todos os legislativos do país. Todas as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, porque isso reforça a posição de que deputado está ali para se aproveitar do poder. E é o que ele está tentando fazer. O digno eu defendo sempre, eu ainda verei o Brasil assim. É quando alguém que está sendo investigado, que ele renuncie imediatamente a tudo. Se ele se desfiliou do partido político, né, se afastou do MBL, esse partido que não conseguiu ser partido, ele deveria também renunciar ao mandato. Nada mais lógico. Bom, e antes do comentário do Fiuza, trago aqui mais uma vez a nossa enquete. A pergunta é: o MBL deve ser alvo de uma CPI? Sim ou não? Você responde lá no portal da Jovem Pan. Está aí na tela, já o resultado final para você. Queremos ouvi-lo também, Fiuza. 1 minuto e meio. Pois é, pegando esse aspecto mencionado pelo Zé, de fato, a categorização direita-esquerda, não tem nada contra, sim, não é proibido e tal. O problema é o mal-entendido que ela pode trazer e traz muito. Esse é só o meu ponto, né? Quantos usam isso como uma credencial, como é o caso desse personagem, para dizer que isso significa que ele, no caso dele, que ele era um moralista, que ele patrulhava, né, questões comportamentais, da esquerdalha, etc., etc. Né? Praticamente o principal das suas credenciais é ser um cara de direita, né? Isso confunde. Então, esse episódio, Vitor, ele tem que ser pedagógico, senão não vai adiantar nenhuma dessas punições formais se a sociedade não entender que ela precisa ser mais aguda na percepção da demagogia. A gente estava vendo esse é o direito, a gente estava vendo no bloco anterior aí, o Caetano Veloso indo ao Senado dizer: eu sou de esquerda, eu sou amigo do meio ambiente, etc. Bom, ele é de esquerda, mas ele não abriu o bico em relação aos direitos humanos atropelados na pandemia, em relação ao lockdown absurdo que só protegeu a quarentena VIP. Caetano Veloso não se manifestou sobre nada disso, sobre censura em redes sociais,
a médicos que estavam tentando buscar um tratamento. Isso tudo é terrível. E ele aparece lá sempre com esse véu. Eu sou de esquerda, amigo do meio ambiente, das plantas, da bondade, etc. E o Mamãe Falei é na direita. Eu sou da direita, eu sou pela moral, eu sou contra comportamentos que agridem a família. Vocês não entenderam essa cantilena? Vocês não perceberam que essa cartilha não dá camisa a ninguém? Então, esse episódio, ele seria, quer dizer, isso é um deputado chamado Mamãe Falei, num áudio privado, dizendo barbaridades. Deve ter um monte de Mamãe Falei em áudio privado, dizendo barbaridades. Mas esse apareceu e, evidentemente, ofendeu, magoou, virou um símbolo, né, de agressão, de impostura, de cinismo, de brutalidade fantasiada, de moral, enfim, né? Aí cada setor do espectro usa a sua bandeirola. Então, que sirva esse episódio, acima de tudo, para dizer, avalie um pouco melhor, né? E aí os rótulos confundem mesmo, né? Vê o que estão fazendo, vê que serviços estão prestando, e não só 2 ou 3 frases que estão postando na rede social, a fotografiazinha que postou no Instagram.